Ventura do Chega, só favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a si e ao seu Governo na chegada a este debate do Estado da Nação. Queria começar por lhe dizer o óbvio. É muito estranho e caricato que o Sr. Primeiro-Ministro consiga chegar ao Estado da Nação sem dizer uma palavra sobre o que preocupa a nação e sem dizer uma palavra sobre os assuntos que estão a preocupar e a prejudicar a nação. Portanto, o seu discurso aqui hoje podia ter sido de 2025, o 2024, 2023, até francamente parecido com o do seu antecessor António Costa. Vinha aqui, falava de tudo menos daquilo que estava a acontecer e saía daqui com aplausos da sua bancada, a saudá-lo pelo que não tinha feito e pelo que não estava a acontecer. Ora, disse o Sr. Primeiro-Ministro, apontando para a bancada do Chega, muitos falam de reformas, mas poucos a querem fazer. Está enganado, Sr. Primeiro-Ministro. Muitos falam de reformas, mas poucos a fazem tão mal como o seu Governo e como o Governo da AD. Poucos a fazem tão mal. Poucos a fazem tão mal. Poucos primeiros-ministros conseguem, francamente, ausentar-se 3 vezes para ir ao Mundial de Futebol nos Estados Unidos da América. 3 vezes para ir ao Mundial dos Estados Unidos da América. Sr. Deputado. Tem que ouvir, é verdade, tem que ouvir. Sr. Deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado a fazer as suas perguntas, faz favor. Tem estado muito barulho na sala. Não. Sr. Deputados, também durante a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro houve barulho na sala. Eu não interrompi porque é sempre desagradável interromper o raciocínio do orador, mas temos que dar condições para que todos possam falar e, portanto, agora é o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Poucos primeiros-ministros, penso que o único da Europa e do mundo, se deslocou 3 vezes para o Mundial de Futebol, enquanto o país ardia. Temos ao dia de hoje, mais de 30 mil hectares de área ardida, a maior desde 2017. E o Sr. Primeiro-Ministro colocou o país em alerta e viajou para os Estados Unidos para ir ver o Mundial de Futebol. O Primeiro-Ministro tinha os exames, que aliás ignorou falar durante este debate, os exames, os professores, os alunos em caos e viajou para o Mundial dos Estados Unidos. O Sr. Primeiro-Ministro tinha uma crise brutal, gigantesca na administração interna, viajou para os Estados Unidos e, portanto, ao Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei se foi o amuleto da seleção ou não, é claro que não foi porque fomos eliminados, mal pôs os pés nos Estados Unidos, mas também deixe-me dizer-lhe, isto é a prova de outra coisa, que nós queremos um Primeiro-Ministro não é para ir a jogos da seleção, é para trabalhar por Portugal, para trabalhar por Portugal. 2. Os exames nacionais. O Sr. Primeiro-Ministro ignorou falar do óbvio. O Sr. Primeiro-Ministro disse que a culpa e as falhas eram dos professores. Algo inaceitável. Quando teve o aviso de que esta plataforma não ia funcionar bem, não estava a funcionar bem, e o Sr. Primeiro-Ministro, em vez de tranquilizar alunos, professores, pais, comunidade escolar, disse que a culpa era deles. Já nem vou ao Sr. Ministro da Educação, que diz para as famílias serem menos imprudentes a marcar férias na altura dos exames nacionais. Isto, Sr. Primeiro-Ministro, é mais do que qualquer amuleto. Isto é uma vergonha nacional. Uma vergonha nacional que o Primeiro-Ministro deve responder. O seu Ministro da Administração Interna evita responder a perguntas que tem que responder. Ameaça deputados e ameaça partidos da oposição. Intimida. Faz favor de continuar, Sr. Sim. Está bem, faz favor. Já está. Se não conseguir, eu volto a interromper. Faz favor. Faz favor. O Sr. Ministro da Administração Interna intimida jornalistas e ameaça jornalistas. E enquanto o PSD se ri desta situação, a pergunta é: Sr. Primeiro-Ministro, mantém ou não a confiança no seu Ministro da Administração Interna para continuar a governar em Portugal?
Mantém ou não a confiança no Sr. Ministro da Administração Interna? Depois, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me terminar esta intervenção para outro assunto que devia ter falado e não falou e que preocupa milhões de pessoas em casa. A saúde. A saúde. O Sr. Primeiro-Ministro diz que fez reformas, péssimas todas elas ou até agora todas péssimas. Deixe-me lembrar-lhe, em 2025 havia 1,56 milhões sem médico de família. Em maio deste ano há 1,67 milhões sem médico de família. Mais 103 mil em meio ano do seu governo sem médico de família. No fim de 2025 tínhamos 1 milhão e 56 mil utentes à espera de uma primeira consulta. Aumentou mais 17% este ano, enquanto o seu governo estava em funções. Até a oncologia, que o Sr. Primeiro-Ministro disse que ia atuar rapidamente, tem hoje 65% dos utentes para lá do tempo máximo de espera. Sr. Primeiro-Ministro, isto é um governo em degradação acelerada. É um governo em decomposição acelerada. E talvez o Sr. Primeiro-Ministro deva mesmo perguntar ao Parlamento se ainda mantém a confiança no seu governo. Muito obrigado. Eu vou repetir, contra factos, nem o populismo, nem a demagogia têm argumentos. E eu dei por mim, Sr. Primeiro-Ministro, quase que apetecia-me não responder, mas achei muito curioso que um dos ataques violentíssimos, Sr. Primeiro-Ministro, que o Governo abanou todo, foi o do deputado André Ventura, acusando o Sr. Primeiro-Ministro de insensibilidade social por ter acompanhado a seleção nacional nos Jogos, no Mundial que agora decorre. E lembrei-me, o Sr. Primeiro-Ministro estava no exercício das funções de Primeiro-Ministro, e lembrei-me do deputado André Ventura, quando era candidato às eleições europeias em 2019. E quando devia estar a debater com os outros candidatos na televisão pública, onde é que estava o deputado André Ventura? Eu vou ler a notícia de 2019. André Ventura, candidato às europeias, falta ao debate porque está no comentário desportivo na CMTV. Ó, Sr. Deputado, tenha vergonha, Sr. Deputado. Tenha lá vergonha. E já agora deixe-me dizer, Sr. Deputado André Ventura, também deixe-me dizer-lhe, não tenha problema com a confiança que o Sr. Primeiro-Ministro tem no Governo. As notícias têm saído, e se é para comentar notícias, tenha mais cuidado com a confiança da sua bancada na sua liderança. Isso é que eu tinha. E hoje... Sr. Deputado Hugo Soares, eu não sei se o Sr. Deputado André Ventura faltou a algum debate sobre as europeias em 2019, quando ainda não existia o Chega. Não sei se faltou. A única coisa que eu sei é que ele não estava na festa do Pontal quando o país ardia e onde os senhores estavam. Isso é aquilo que eu sei. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Creio que percebeu o que acabou de acontecer. 4 deputados do PSD, da nova geração, que representam o país... Sim, vamos parar um bocadinho o tempo. Senhores deputados, vamos deixar o Sr. Deputado Hugo Soares terminar. Depois o Sr. Deputado André Ventura vai responder. E depois podemos passar adiante para chegarmos ao fim do debate. Senhores deputados, por favor. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. 4 deputados do PSD que representam uma nova geração e que representam a maioria do povo português que votou nesta bancada, quiseram dizer o seguinte. Há 2 anos atrás encontramos o país com estes problemas. Dos últimos 2 anos nós encontramos estas soluções e os resultados são aqueles que eles aqui trouxeram. O que eu lhe queria dizer, Sr. Deputado André Ventura, é que não é no caos que nós encontramos as soluções. Quando o Sr. Deputado apregoa constantemente que está aqui para ser Primeiro-Ministro, que aquilo que Vossa Excelência quer é ser Primeiro-Ministro, eu só quero, nesta minha intervenção, terminando as intervenções dos seus deputados que me antecederam, deixar-lhe o seguinte conselho. O Sr. Deputado André Ventura, que diz que é ser Primeiro-Ministro, antes de querer vir para a piscina dos grandes, aprenda com quem já aprendeu a nadar. Aprenda com quem já aprendeu a nadar, porque o país não é o caos, o país não é berraria, o país são as soluções e é isso que nós queremos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Senhores Deputados, vamos passar à resposta, se faz favor. Vamos criar condições para o Sr. Deputado André Ventura responder. O Sr. Deputado André Ventura tem a palavra para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, quero começar por vos agradecer as perguntas. Nós não queremos estar na piscina nem dos grandes, nem dos pequenos. Queremos estar com os portugueses e ao lado deles, que é assim que nós fazemos política. Nem dos grandes, nem dos pequenos. Não queremos. Os senhores deputados, eu percebi, e nem todos da nova geração, mas uns já mais do que outros, mas eu vou-vos dizer uma coisa que acho mesmo justa. Porque estamos no fim do debate do Estado da Nação e é importante que as pessoas compreendam isto. Faz ou não sentido descer a idade da reforma em Portugal? Porque eu sei que é isso que estavam a referir. Faz sentido. E faz sentido porque as pessoas sentem hoje, como já disse, que trabalham cada vez mais anos, mesmo comparativamente com a União Europeia, trabalham cada vez mais horas e quando olham para a sua vida ao fim do dia o que sentem é isto. Estamos a trabalhar para nós? Não. Estamos a trabalhar para ter mais saúde quando formos mais velhos? Não. Estamos a trabalhar para ter uma segurança social decente? Não. Estamos a trabalhar para sustentar um Estado que não se quer reformar. E é esse o problema em Portugal. Nós não podemos dizer que os jovens estão cada vez melhores. Sr. Deputada Eva Brás Pinto. Os jovens têm hoje em Portugal a maior taxa de desemprego jovem da nossa história. Nós estamos hoje com uma taxa de desemprego jovem de 17,9%. De 17,9%. 17,9% que os senhores trouxeram para o país. Mas mais. Muito ok. Sentei. Senhores deputados, vamos todos agir com calma. Quem interrompeu as palavras do Sr. André Ventura foram os aplausos da sua bancada. Só esses aplausos é que suscitaram alguma reação. Foi. Pronto, Srs. Deputados, vamos criar condições para retomar. Faz favor, Sr. Deputado André Ventura. Quando temos 17,9% de desemprego jovem, não podemos dizer que os jovens estão bem. Nem podemos dizer aos que trabalham que têm que trabalhar até aos 90 ou 100 anos por causa disso. Se eu estiver a fazer o contrário, como é que vamos gastar menos no Estado para garantir que as pessoas podem reformar-se mais cedo? Era isso que deviam fazer, não é isso que querem fazer. Mas também acho que é evidente dizermos isto. E tal, baixámos impostos, ou não criámos nenhum, ou não aumentámos nenhum, foi só nas taxas, nos impostos não. Sr. Deputado Hugo Soares, a carga fiscal no ano passado, ao final, estava em 35,4% do PIB. Vou-lhe dizer uma coisa, a mais alta da nossa história é fruto deste governo do PSD. E finalmente, não fomos nós que nos queixámos da confiança nem do caos. Foi o Primeiro-Ministro que aqui veio e disse: o Parlamento não confia em mim, não me deixa governar. Não vale andar sempre a dizer uma coisa e a fugir para trás da mesa. Não vale andar sempre a perguntar se confiam, se não vitimiza-se e se não cria uma crise. Por isso, se o PS não tem coragem, eu tenho. Se tem dúvidas, se não concorda, se acha que este Parlamento não faz bem, apresente uma moção de confiança aqui no Parlamento português. E façam aqui à frente de todos, porque assim, Sr. Primeiro-Ministro, assim ficará sem dúvida se confiamos em si ou não. Eu sei que gosta de arriscar. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Permitam-me também dizer o seguinte: neste debate ficou também óbvio, enquanto nós estamos a tratar do Estado da Nação, há quem viva num estado de alucinação. E veja-se, Sr. Presidente, Senhores e Senhores Deputados, o desafio muito claro que o Grupo Parlamentar do PSD fez hoje aqui ao deputado André Ventura. E fez um desafio claríssimo, que dissesse o que é que discordava, mas que a seguir apresentasse uma alternativa. E nós ficámos a saber que o deputado André Ventura foi incapaz de apresentar uma alternativa. Critica por criticar, fala por falar, procura encher este debate apenas e só com crítica. Mas, Sr. Deputado,
o senhor deputado pensa que algum dia será primeiro-ministro deste país sem apresentar uma única proposta alternativa? Nunca! Só se este país estivesse endoidecido, e os portugueses não vão endoidecer com a sua falta de alternativa. Sr. Deputado Alexandre Poço, eu não o interrompi porque já não era possível apagar algumas das afirmações que o Sr. Deputado fez, mas o Sr. Deputado fez algumas afirmações para lá do que é a cordial relação entre colegas, e eu apelava a que se evitasse tanto quanto possível no futuro tais afirmações. O Sr. Deputado André Ventura pediu a palavra para que efeito? Para fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, para fazer uma distribuição de documentos. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, nós gostaríamos de entregar ao Sr. Deputado Alexandre Poço e à bancada do PSD, mas a todos os deputados, a notícia que vamos fazer chegar de que o ano passado foram entregues 2.151 propostas. O Chega foi o partido que mais propostas apresentou no Parlamento. Muito obrigado, Sr.